Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. Os irmãos se colocam de pé para a leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuosa, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônicos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua, em que nascemos, pardos e medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, Frígia, Panfília, o Egito e as partes da Líbia, junto a Sirineia e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e crentes e crescentes e árabes, todos os ouviam falar em nossa própria língua as obras maravilhosas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns aos outros: o que significa isso? Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, tem um 13 ainda. E outros zombavam, dizendo: estes homens estão cheios de vinho novo. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o propósito que nós temos de estar se reunindo como igreja de Cristo, o propósito nada mais é para que a gente possa conhecer a verdade. Conhecer a verdade a qual o Senhor revela em sua palavra. Infelizmente, hoje há muitos lugares que não querem mais pregar a verdade, não querem falar das escrituras, da palavra que Deus deixou para cada um de nós possamos ter a possibilidade de conhecer a verdade, ter os olhos abertos, para que a gente possa conhecer quem é Deus, a gente conhecer o que foi que Cristo veio fazer aqui nesta terra, a gente ter o entendimento que o Filho de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Como nós vamos ter esse entendimento se nós não tivermos a palavra de Deus? Se essas palavras não for lançadas aos irmãos, e os irmãos, pelo Espírito Santo, têm o entendimento da verdade, do que é a verdade. Irmãos, hoje em dia se discute muito sobre isso, essas línguas que são faladas nas igrejas. Há muita discussão, e no meio disso, irmãos, há muitos irmãos que estão perdidos, entendendo que essas línguas que são faladas hoje na igreja é línguas de anjos, ou é a língua que se falou aqui em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. E ali há muitas conversas, muitas discussões. Mas, irmãos, o que eu quero trazer aos irmãos, eu quero trazer a verdade aos irmãos, pois a gente pode se enganar, e eu creio que alguns irmãos já se depararam com essas línguas estranhas, com esses dons supostamente dados pelo Espírito Santo. Mas também, irmãos, nós temos que ter o entendimento que o inimigo de nossas almas é astuto.
O que é que ele faz? Ele promove o engano, ele promove o erro, para que você possa pensar que está certo, mas uma vez não está, irmãos. Qual é o propósito do inimigo, do diabo, de Satanás? É lhe tirar da verdade. O propósito dele só é esse: lhe iludir com algo para que você não tenha o entendimento da palavra de Deus. Pois, como a gente já estudou no culto passado, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Dessas coisas, irmãos, que nos prende, para que a gente não tenha os olhos abertos para o Evangelho, para a palavra de Deus, a palavra que salva o pecador, a palavra que mostra o pecado ao pecador. E ele, se vendo que é pecador, ele se lança a Cristo, porque ele precisa de um Salvador. Então, se nós não tivermos a verdade do Evangelho, vamos estar perdidos. Vamos ser mais uma igreja aí, como algumas outras aí, trazendo coisas que não tem nada a ver com o Evangelho para dentro da igreja, e enganando os irmãos. Então, irmãos, eu tenho um propósito de pregar a verdade, de falar a verdade, pois a verdade foi revelada a mim. Então eu tenho que entregar a verdade. E aqui, irmãos, nesta passagem, em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13, aqui fala o dia de Pentecostes. Olha, Jesus estava próximo para ser morto, e ele deu uma ordem aos discípulos: olha, vão para Jerusalém e aguarde o dom do Espírito, aguarde o poder que irá descer do céu. E após a morte de Jesus, os discípulos saem atordoados, sem saber o que fazer, e eles se reúnem em um lugar, e ali com certeza estavam orando, buscando a Deus. E ali, em um certo momento, desce um som do céu, como de uma rajada de vento impetuosa, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Esse suposto vento, esse som que eles ouviram, e lhe apareceram línguas como de fogo, que se repartiam, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento estava tendo uma festa em Jerusalém, a festa do Pentecostes, uma festa judaica. E naquele momento ali, irmãos, se reuniam muitos irmãos judeus que moravam em outros lugares, irmãos judeus que nasceram em outro lugar, filhos de judeus. E nesta festa eles vinham a Jerusalém para festejar a festa deles ali. E havia muitas pessoas que falavam outras línguas da terra. Não tem o inglês, não tem o japonês, não tem o italiano. Como isso, irmãos? Eles falavam outros idiomas, e ali estavam todos reunidos nesta festa. E ali, irmão, naquele momento, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E o Espírito Santo, irmãos, dá o dom para aqueles discípulos falarem outras línguas, outro idioma, o idioma do mundo, daqui da terra. Eles eram galileus, não tinham muitos conhecimentos, eram pescadores, mas neste momento o Espírito Santo dá a capacidade de eles falarem outra língua. É a mesma coisa que eu tiver aqui, for chamado para ir pregar no Japão, mas eu não sei falar japonês. E quando eu chegar lá, o Espírito Santo me encher e me dá o dom de eu falar japonês. Eu posso estar falando em português e eles estão entendendo em japonês. Este é o dom do Espírito. Ele dá a hora que Ele quer, o dia que Ele quer e o momento que Ele quer. E se isto acontece, é para que o nome de Deus seja glorificado. E aqui neste momento, quando aqueles homens estavam reunidos ali, o dom do Espírito desceu sobre os discípulos, e eles começaram a pregar a palavra, falar das maravilhas de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali, que falavam em outras línguas, eles começaram a entender as maravilhas de Deus por sua própria língua, por o seu próprio idioma, o idioma a qual eles nasceram. Um exemplo, poderia ter japonês,
podia ter gente dos Estados Unidos, poderia ter gente da Escócia, gente da Itália, Espanha, cada um fala um idioma. Então naquele momento, quando o Espírito desce sobre aqueles homens, eles começam a falar as línguas daquelas pessoas que estavam ali, e aquelas pessoas ficam atônicas, sem saber o que está acontecendo. Como esses galileus podem falar a nossa língua? Como é isso? Eles ficaram sem entender nada, mas naquele momento o nome de Deus foi glorificado, porque eles pregaram o Evangelho na língua daquelas pessoas, e aquelas pessoas entenderam o Evangelho, entenderam as maravilhas de Deus, e os discípulos estavam ali para pregar. E ali, irmãos, aquele derramar do Espírito, aquelas pessoas podem ter a possibilidade de entender as coisas de Deus, entender o Evangelho na sua própria língua. E a palavra de Deus, se você for ler, a palavra de Deus diz que naquele momento Pedro se levanta e começa a falar as maravilhas de Deus. E ali, naquele momento, 3.000 almas são convertidas e batizadas. 3.000 almas conhecem o Evangelho. 3.000 almas salvam suas almas. Suas almas são levadas a Cristo. Eles creem no Evangelho. Pois este dom veio para mostrar àquelas pessoas o poder de Deus. O poder de uma pessoa comum falar em outra língua, sem a pessoa entender, sem a pessoa saber como falar, sem a pessoa ter entendimento de como falar, mas o Espírito Santo induziu aqueles homens a falar o Evangelho, a pregar o Evangelho na língua daquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas ficaram tão atônicas, tão assim maravilhadas, e todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: o que significa isso? E outros zombavam, dizendo: estes homens estão cheios de vinho. Uns se maravilhavam com o poder de Deus, e outros que não tinham entendimento diziam: estes homens estão bêbados, por isso que eles estão fazendo isso. Mas ali, irmãos, naquele momento, o Espírito Santo veio trazer a salvação, veio trazer, irmãos, a vida para aquelas pessoas que estavam ali. E eles puderam entender a palavra de Deus na sua própria língua. Este, irmãos, é um dos dons do Espírito Santo. E hoje, irmãos, o que nós vemos hoje? É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. O que é que nós vemos hoje? Se aqui, nesta época que o Espírito Santo desceu sobre esses homens, eles tiveram a capacidade de falar outro idioma, sem mesmo eles entenderem o que é que eles estão falando, sem ter o entendimento de como aprender, mas naquele momento o Espírito Santo capacita aqueles homens a pregar o Evangelho em outra língua. E o que é que nós dizemos de hoje em dia, dentro das igrejas, que se fala uma língua que nós não entendemos o que é, nós não temos como entender, uma língua embaralhada ali, que toma aquela pessoa naquele momento e começa a falar labachura, cantomblé, uma língua que nós não entendemos. Será, irmãos, que esta língua que se fala hoje, este idioma que é colocado nas igrejas, será que é isso que acontece hoje? É o que aconteceu ali em Atos? Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, ali em Pentecostes? Será que é esta mesma língua, irmãos? Pois aqui o Espírito Santo capacitou estes homens a falar em línguas da terra, em idiomas da terra. O Espírito Santo deu poder e autoridade àqueles homens para falar a língua daquelas pessoas que estavam ali. E hoje, irmãos? E hoje, será que é isso mesmo que essas pessoas fazem hoje? Essas línguas que nós vemos nas igrejas, será que essas línguas são provenientes de Deus? Será que é o Espírito Santo que conduz? Como o Espírito Santo vai dar um poder a uma pessoa para falar uma língua que você não entende? Não vai haver edificação, não vai ter edificação à igreja.
Paulo diz, ali acho que em Coríntios, Paulo diz, olha, se tu fala outras línguas e não sabe interpretar, fale você e Deus. Fale você e Deus. Ou se também tiver um irmão que possa interpretar, você fala a igreja, porque é melhor você falar uma palavra que edifica o irmão do que você falar 10.000 que não tem edificação. E hoje nós vemos tantas pessoas falando em línguas estranhas, línguas de anjo, que nós ficamos com um pé atrás, sem entender o que é isso mesmo. Pois a verdade, irmãos, naquela época, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, deu a capacidade de falar em idiomas. E idiomas que aqueles homens que estavam ali entenderam tudo o que estava sendo falado na sua própria língua. E naquele tempo estava ali, irmãos, pardos, medos, elamitas e homens habitaram a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto, a Ásia, Frígia, Panfília, o Egito e as partes da Líbia, junto com Cirinéia e estrangeiros romanos, judeus e prosélitos, crescentes e árabes, e todos os viam falar em nossa própria língua as obras maravilhosas de Deus. Haviam pessoas de outros países ali, judeus de outros países, e eles entenderam a sua própria língua evangélica. Hoje, irmãos, nós não vemos isso mais. Não é isso que nós vemos. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção aos irmãos. Cuidado com o que é lançado sobre você. Cuidado com o que você vê na internet, irmãos. Muito cuidado. Pois, irmãos, o inimigo das nossas almas está aí para enganar, para destruir. Se ele ver que você é uma pessoa que pode pegar fogo e colocar fogo em outros, ele vai vir para lhe derrubar, irmãos. Ele vai vir com o quê? Com engano, com mentira, pois ele é o pai da mentira. E é isso que nós temos que estar atentos. Em Salmo 115, versículo 119, o que é que diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a tua palavra, irmãos. Se nós tivermos com estas palavras no nosso coração, irmãos, nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados, irmãos. Nós teremos a verdade manifestada em nossa vida, irmãos. É a palavra de Deus. É isso que nós temos que estar olhando, irmãos. É com essas palavras, irmãos, que nós devemos nos agarrar. Não em preceitos, em modos, em jeitos. Não, irmãos. Precisamos da palavra de Deus. É ela que nos liberta, irmãos. Aqui em João capítulo 14, irmãos, versículo 16, aqui a palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala, eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Quem é esse, irmãos? O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando o crente tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele irá conduzir o crente. Ele irá abrir os olhos do crente. Ele irá mostrar o caminho por onde ele tem que andar, irmãos. Hoje, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos. Tem muitas coisas que nos levam para longe de Deus. Tem muitos caminhos que levam à morte, irmãos. E quando eu falo a morte, não é a morte física, é a morte espiritual, irmãos. O que é que Jesus fala? Não tem mais quem mata o corpo,
mas tem mais aquele que pode matar o corpo e o espírito. Quem é que pode matar o corpo e o espírito, irmãos? Quem tem esse poder de matar o espírito? É Deus, irmãos, é Deus. Então, se nós não tivermos o conhecimento da verdade, vamos andar por caminhos tortos. E esses caminhos não nos garantem, irmãos, ter a salvação da nossa alma. É a nossa segunda vida, irmãos, a salvação da nossa alma. A alma é o que tu tem de mais importante, irmãos. Não pense que é a sua casa, não pense que é seu dinheiro, os seus bens. Não, irmãos, tudo isso vai ficar aí. Tudo vai ficar aí, irmãos. Você já viu algum morto levar alguma coisa? Ele só vai vestido porque as pessoas vestem ele. Só vai no caixão porque a pessoa compra e coloca ele lá. Mas não pode levar nada. Ainda fica o tempo todo, a vida toda correndo atrás de bens, de coisas materiais. Passa por cima de um, passa por cima de outro. Ofende um, ofende outro. Para querer dinheiro, querer riqueza. Mas quando morre, irmãos, não leva nada. Não leva nada. Fica tudo aí. Mas a certeza, irmãos, do crente, daquele que está em Cristo, aquele que a sua vida é do Senhor, a certeza é que nós iremos para a glória, irmãos. Nós iremos para a nossa casa, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está, irmãos. Essa, irmão, essa é a importância, irmãos, de você conhecer a Cristo. Cristo não é uma religião, não, irmãos. Ele não é religião. Ele diz, ali em João 3,16 fala: mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar, eu vim dar salvação ao pecador. Então, irmãos, se nós não olharmos para Cristo, não tem solução, irmãos, estamos perdidos. E Jesus aqui fala: eu orarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Para sempre. Jesus estava ali próximo de morrer, de ir para a cruz, mas Ele disse que iria orar ao Pai, e o Pai iria mandar um Consolador, para que andasse conosco. E este Consolador, irmãos, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não tem, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não pode te dar isso. As coisas do mundo não podem te dar isso, porque ele não vê, ele não conhece, ele não pode receber. Mas ele diz aqui: mas vós conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Lembra que eu falei? O selo da promessa. Você é selado pelo Espírito Santo. Você pode contemplar esta promessa, irmãos. Mas vós conheceis, porque Ele habita convosco. Todos aqueles que lançaram a sua vida diante do Senhor Jesus Cristo têm o selo do Espírito, irmãos. E Ele habita convosco e está em nós. E Ele estando em nós, irmãos, a nossa carne amortecida, é Ele que vai nos conduzir ao caminho do Senhor. É Ele que vai nos conduzir a se santificar, a ser santos diante do nosso Deus. Em João capítulo 14, 26, João aqui diz, irmãos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará a lembrança das coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Quem é que vai nos ensinar? Quem é que vai nos conduzir? Quem é que vai nos mostrar a verdade? O Consolador, irmãos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Em nome de quem, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo. Lembra que Ele disse que eu irei orar ao Pai, para que o Pai mande um Consolador a vós, para que vós não estejam sozinhos. Eu vou ao Pai, mas vós não vai ficar sozinho, porque irei mandar o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos trará lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito.
É o Espírito Santo, irmãos, que nos conduz, irmãos. É Ele, irmãos, é Ele que nos mostra a verdade, é Ele que nos abre os olhos para a palavra de Deus. Esse conhecimento que você teve, esse conhecimento que se manifestou em sua vida, se você está aqui hoje, porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento para você entender as coisas de Deus, irmãos. Você não está aqui à toa, eu vou ali, não. Se você está aqui, porque Deus está chamando, porque Deus lhe quer, irmãos. O próprio Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém tem poder de ir a Cristo, não, irmãos. As religiões estão perdidas, pensando que Deus está ali. Não está, irmãos. Ninguém pode ir a Deus. Ninguém pode conhecer a verdade se o Pai não permitir, irmãos. Quando nós temos esse entendimento, irmãos, que o Pai me permitiu a entender a verdade, a sair do pecado, a sair do engano. Quando nós temos esse entendimento que o Pai lembrou de mim, Ele me tirou da onde estava, a gente se maravilha, irmãos. A gente se alegra, a gente pode passar o que está passando, mas só entender que Deus nos ama. E Ele nos tirou de lá, do erro, do engano, da mentira. Ele nos tirou de lá e nos trouxe a verdade, abriu nossos olhos. Quando esse entendimento vem na nossa mente, nós nos maravilhamos, nós nos regozijamos, nos alegramos, porque temos o privilégio de Deus abrir os nossos olhos, irmãos. Porque por nós mesmos nunca seria aberto, você nunca estaria aqui se Deus não permitisse, irmãos. Como não se maravilhar com isso? Como não se alegrar por estar caminhando para a vida eterna, caminhando para a glória de Deus, pois Deus nos quis que nós fomos, Deus nos trouxe para ir. Como nós não vamos nos alegrar, irmãos? Você acha que tem coisa melhor do que isso? Você acha que as riquezas desta terra é melhor do que isso? De Deus te chamar: venha, eu quero você. Mesmo você não merecendo, não tendo mérito nenhum para isso, mas Deus te amou, irmãos. Jesus nos amou, irmãos, primeiro. Ele derramou seu amor em nossa vida, e é por isso que estamos aqui, irmãos. É por isso que isso não faz você desistir, porque o amor de Deus está sobre você, irmãos. Esse dia eu estava com um irmão que se desviou. O irmão não quer mais saber de Cristo, não quer mais estar na presença do Senhor, não quer mais visitar uma igreja, se frustrou. E ali eu conversando com ele, dizendo: rapaz, se tu estiver hoje diante do trono de Deus, a gente não sabe o dia que a gente vai embora, a gente sabe o dia da nossa morte. Se hoje tu estiver diante do trono de Deus, você irá herdar a vida eterna do jeito que você está? Eu sei que você foi um cristão e tudo, mas como você está, você irá herdar a vida eterna? E ele começou a chorar e disse: não vou não, tem que tirar muita coisa. Então eu disse a ele: eu sei que o mundo brilha, o mundo chama, as mulheres, a bebida, as farras, tudo isso chama, mas nós temos algo que tem muito mais valor, tem algo que tem um grande valor, é a sua vida eterna, a sua vida com Deus. Então, a partir de hoje, se você ainda tem uma conversa com Deus, dobre seu joelho e diga assim: Senhor, se revela a mim. Se revela a mim, Senhor, vem até mim e me mostra a verdade. Faça isso, ele disse a ele, faça isso, para que o Espírito Santo venha e te conduza a Cristo, pois você sempre foi um religioso, você nunca conheceu o Senhor. Mas peça, se coloque diante do Senhor e peça a Ele: Senhor, se revela a mim, eu quero conhecer a verdade. E o Senhor irá se manifestar, porque todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. E ele ali começou a chorar. Eu creio que a palavra não vai voltar vazia, eu creio nisso.
Mas, irmãos, para você ter entendimento, você ver o que Jesus fez em sua vida. A pessoa está perdida, não quer mais voltar, não quer mais, está perdida. E nós hoje nos contemplamos aqui, firme na presença do Senhor, buscando o Senhor, passando dificuldade, passando dor, mas estamos firmes no Senhor. Por que isso, irmãos? Será que você é forte para isso? Pois o amor de Deus está sobre você, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é Ele que nos conduz, Ele que nos faz ficar forte para resistir o dia mal. A fortaleza vem dele, não vem de mim, que eu não tenho força para nada. Se depender de mim, eu estava na cachaça novamente. Mas Ele me resgatou, irmãos. Ele me resgatou, Ele te resgatou, para que nós hoje venhamos estar na presença dEle e ter a promessa que um dia estaremos com Ele, em nome de Jesus. Irmãos, Atos capítulo 6, versículo 8, aqui fala de um homem cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre um homem, irmãos, o Espírito vem falar das coisas de Deus, não é de mim, não é da terra, é das coisas de Deus. E aqui a palavra fala de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Este homem foi escolhido pelos discípulos para estar ali ajudando os discípulos. E este homem fazia grandes milagres e prodígios no meio do povo. Fazia tanta coisa que os judeus ficaram com ódio dele e procuraram fazer algo para prender Estevão, para tirar Estevão da direção. Então os judeus levantam homens para dizer mentira contra Estevão. E aqueles homens vão até o cenáculo ali, a sinagoga, e mentem contra Estevão, dizendo que ele falava sobre o templo, falava sobre a lei de Moisés. E ali, irmãos, Estevão é preso. Ele é preso, mas a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele momento que ele está ali sendo julgado, o rosto dele começa a brilhar como de um anjo. E ele começa a falar da palavra de Deus àqueles homens que eram religiosos, que eram doutores da lei. E aqueles homens ficam sem saber o que dizer. E aí a raiva sobe sobre aqueles homens, e eles tapam os ouvidos e rangem os ventos, e pegam Estevão e apedrejam Estevão. Mas este homem, que era cheio do Espírito Santo, quando ele está sendo apedrejado, ele ora pelos que estão apedrejando ele. E Senhor, não impute esse pecado a eles, Senhor. E ali naquele momento Deus abre os céus, ele vê o Senhor Jesus à direita do Pai, e sua alma está com Deus. Isso, irmãos, quer ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É falar das coisas de Deus, irmãos. É pregar o Evangelho, irmãos. Em Atos capítulo 10, versículo 44, nós temos outro exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Pedro, o apóstolo Pedro, foi chamado à casa de Cornélio, pois Deus dá um sonho a Cornélio, e Cornélio tem uma visão, o anjo desce do céu e diz: manda chamar Pedro, que ele tem palavras para te dizer. E Pedro vai até a casa de Cornélio, e ali enquanto Pedro falava, ainda estão estas palavras, o Espírito Santo cai sobre todos os que ouviam a palavra. E naquele momento o dom do Espírito cai sobre aqueles homens que estavam ali reunidos, Cornélio e sua família, e eles começam a falar em línguas. A mesma coisa que aconteceu lá em Atos acontece na casa de Cornélio. O Espírito Santo dá capacidade daquelas pessoas começarem a falar em línguas, e ali todos creram em Cristo e foram batizados. Vê, irmãos, o que é o dom do Espírito. O dom do Espírito vem, irmãos, para te trazer para as coisas de Deus. Vem para te mostrar, irmãos, a verdade, o caminho e a vida. Este é o dom do Espírito. O dom do Espírito não é para estar pulando, rodando, gritando, falando em línguas que ninguém entende. Não, irmãos. O dom do Espírito vem para conduzir o pecador à salvação.
Quando o Espírito Santo usa um dos seus servos, é para isso, para trazer aquele pecador à verdade, para abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. Lembra quando Ananias foi orar por o apóstolo Paulo? Paulo estava ali 3 dias, 3 noites, cego, sem comer, e Deus fala com Ananias: vai lá, ore para aquele homem. Mas Senhor, aquele homem, o Senhor sabe quem é aquele homem, já matou muitos servos, aquele homem não vale nada. Aquele homem é um vaso escolhido, vai e ore. E Ananias vai até onde Paulo estava, coloca as mãos sobre Paulo e ora. Naquele momento, os olhos são abertos e Paulo é cheio do Espírito Santo. Ele crê em Cristo e é batizado. E Paulo foi um grande homem de Deus. Então, irmãos, é isso, irmãos, que nós temos que nos colocar. Instrumentos de Deus, irmãos, para levar salvação para aqueles que não têm salvação, irmãos. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo fala aqui o que é o dom do Espírito. Como nós não podemos entender se aquele homem é cheio do Espírito Santo, se ele tem o poder de Deus, se Deus é com ele? A palavra que diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, irmãos, pois aqueles que estão em Cristo já crucificaram sua carne com as paixões e concupiscências. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, irmãos, não anda mais como andava antes. Não tem mais como andar, porque agora quem comanda é o Espírito Santo. É o Espírito que te mostra a verdade, é o Espírito que te mostra o caminho. Em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 22, aqui o apóstolo Paulo fala, irmãos: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, e no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Até aí. Sujeitai-vos uns aos outros, uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo aqui diz, irmãos, nós devemos se encher do Espírito, irmãos. É isso que nós temos que procurar, irmãos. O Espírito, buscar a Deus, irmãos. Estar sempre fazendo as coisas de Deus, amando o seu irmão, amando as coisas de Deus, buscando a palavra do Senhor, se enchendo da palavra do Senhor. E é assim, irmãos, que nós vamos ter o dom do Espírito. Ter o dom do Espírito. Aqui, irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 41 ao 47, aqui fala o que nós hoje temos que fazer, irmãos, o que nós temos que buscar. Aqui a palavra diz, Atos capítulo 2, versículo 41 a 47, então os que alegremente recebiam a sua palavra foram batizados, e naquele dia cerca de torno de 3.000 almas foram batizadas. E eles continuavam firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitos maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartia com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverava todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. O que é que nós hoje temos que fazer? Nós conhecemos a Cristo, estamos na igreja, nos reunimos como igreja. O que é que nós temos que fazer? Perseverar, irmãos. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. Perseverar nessas palavras, ter essas palavras no coração, irmãos. Estar juntos como igreja, um amando o outro, irmãos. Não tendo divisão, irmãos. Isso é coisa do diabo. De um irmão contra o outro irmão. Divisão dentro da igreja. Isso não pode existir dentro da igreja. Se nós queremos uma igreja forte, temos que estar um amando o outro e pedindo a Deus sabedoria para suportar o outro irmão em amor. Em amor, irmãos. Porque sabemos que cada um aqui pensa de uma forma. Então, se nós tivermos o Espírito de Deus, andarmos em amor, nós vamos saber suportar o irmão. Saber que o irmão tem pouco entendimento, saber que o irmão pode ter muito entendimento, saber como é o jeito do irmão, se nós estivermos em amor, irmãos, e preservar a doutrina, a palavra de Deus, preservar, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. Por que ter favor de todo o povo? Ter testemunho diante as pessoas que não conhecem a Deus, andar digno, reto, diante das coisas, as pessoas que estão no mundo, irmãos. Ter favor, as pessoas vão olhar para você e vão gostar de você. Ou você é uma pessoa que não aponta, que não julga, mas sim fala do amor de Cristo, fala das coisas de Deus. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. O crescimento da igreja, quem vai dar é Deus, irmãos. Nós perseveramos aqui na palavra de Deus, em oração, em louvores a Deus, e os vizinhos, os moradores daqui da rua, se forem de vir, é Deus que vai trazer, irmãos. É Ele que vai acrescentar aqueles que deverão ser salvos, que vão ser salvos. Então, qual é o nosso papel hoje? Preservar, estar juntos, estar unidos sobre a palavra de Deus, obedecendo, praticando a palavra do Senhor, em nome de Jesus, e fugindo daquilo que não agrada a Deus, das coisas que se manifestam que não é de Deus, irmãos. Se nós tivermos essa palavra, ninguém vai nos enganar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor para agradecer esse momento de estarmos aqui reunidos com a igreja do Senhor.